Salve, salve guerreiros! Retomando nossa aula aqui de construção de tabela verdade. Agora vamos fazer a tabela verdade da condicional. Verdade, senhores, vamos logo fazer a da disjunção exclusiva, né? A gente já fez a disjunção inclusiva, vamos fazer da disjunção exclusiva. O que diz a tabuada do disjunção exclusiva? O ou, representado pelo símbolo V com tracinho embaixo. Beleza? O valor lógico será falso apenas quando as duas proposições tiverem os valores iguais, ou seja, a primeira for verdade e a segunda for verdade. Ou a primeira for falsa e a segunda for falsa. Os demais casos será verdadeiro, ou seja, os iguais dão falso. Tranquilo? Vamos ver aqui o que dá nisso. Ó. Deixa eu limpar um pouco a tela aqui, né? Ele fala que os iguais vai dar falso, né? É essa aqui. Então, isso vai atender aonde? Na primeira linha e na última linha, senhores. Ó, VV vai resultar em falso. FF vai resultar em falso. Os demais casos é verdade, porque vai ser um verdade com falso, um falso com verdade. Ou seja, na disjunção exclusiva, os iguais dão falso e os diferentes dão verdade. Tranquilo? Qual é a representação, professor? Vamos lá. Aqui, ó. V, V, F, F, V, F. Deixa eu sair da frente. VF, tranquilo? Vou mostrar para os senhores aqui a disjunção exclusiva, que é a soma dos excluídos. Professor, não entendi. Vamos lá, ó. P e Q. O ou, senhores, é uma coisa ou outra coisa. Tranquilo? Essa é o real significado dela. Vai ser P menos Q. E, símbolozinho da conjunção aqui, E não, é união, né? Perdão. União, é a união dos excluídos que eu falei para os senhores, né? União com Q menos P. O que significa esse menos, senhores? Esse menos é, nada mais é do que P menos Q é tudo que tem P que não tem Q. É isso que eu pintei de amarelo para os senhores aqui, ó. Tudo que tem P e não tem Q. Agora, Q menos P é tudo que tem em Q e não vai ter em P. Agora a gente vai somar isso, senhores. Qual que é a união, né? Somando. Imagine aqui que vai ter um guerreiro aqui, um aqui e um aqui. Ele fala o quê? Que os iguais vão dar falso. Por quê? Ó, se eu pegar isso aqui embaixo, ó, ele pertence a P? A Q? Não. Olha aqui, não pertence. Beleza? Ele pertence a P? Também não. Ele não é igual? F com F? Vai resultar em falso. Ó, ele não está no colorido aqui no pintado. Beleza? Essa interseção aqui em cima. Ó. Interseção toca tanto em P como em Q. E eu falei para os senhores que a disjunção exclusiva é a soma dos excluídos. Beleza? A soma dos excluídos. Decore isso, a soma dos excluídos. Ou seja, essa interseção não é excluído, senhores. Porque ele pertence tanto a P, olha ele aqui, pertence a P e pertence a Q. Ele pertence aos dois ao mesmo tempo. E eu falei para os senhores que os iguais dão falso. Tranquilo? Agora aqui, esse guerreiro pertence a P? Pertence, ó. Pertence a Q? Não. Então, V e F vai estar em verdade. Esse outro aqui pertence a Q? Pertence. Ele pertence a P? Não. Então vai estar em verdade. Então, moral da história: os iguais vão dar falso e os diferentes vão dar verdade. Porque a disjunção exclusiva é a soma dos excluídos. Tranquilo? Outra coisa muito importante: a disjunção exclusiva é a tabuada oposta da bicondicional. Vocês vão ver. Sem ver, eu já sei que a tabuada é essa aqui da bicondicional. Eu vou provar para os senhores por que é isso. Porque ela é oposta. Onde tem B vai ficar F, onde tem F vai ficar V. Vocês vão ver isso agora, quer ver? Ó? Bicondicional. A bicondicional nada mais é do que
P condicional com Q e Q condicional com P. Como isso, professor? Dá uma presta atenção. Ele não é duas setas? Imagine aqui. É P condicional com Q e Q condicional com P. Como não tem uma seta voltando, só tem uma indo, então temos que inverter a ordem e ligar as duas por uma conjunção. Já eu mostro para os senhores realmente como é que é isso. Vamos ler aqui, ó. C e somente C, representado pelo símbolo da seta dupla, o nome bicondicional. O valor lógico será verdade apenas quando as duas proposições tiverem os valores lógicos iguais. Ou seja, a primeira for verdade e a segunda for verdade. Ou a primeira for falsa e a segunda for falsa. Os demais casos será falso, que nem eu falei para os senhores. Ela só vai ser verdade quando as duas tiver o valor lógico igual. Isso vai ser como? Na primeira linha, VV vai resultar em verdade. Na última linha, F com F vai resultar em verdade, ou seja, quando os valores lógicos for igual, vai ter o valor lógico verdade. Quando os valores lógicos for diferente, ou seja, verdade com falso, vai resultar em falso. Falso com verdade vai resultar em falso. Tranquilo? Muito fácil isso aí, senhores. Beleza, vamos mostrar para os senhores agora o diagrama da bicondicional, né? Cadê a bicondicional? É aqui, né? O diagrama da bicondicional. Senhores, o diagrama da bicondicional são duas condicionais. Eu vou mostrar para vocês primeiro como é que faz a condicional, depois eu volto na bicondicional, beleza? Vai ser como, ó. Centão, representado pela seta. A seta, de longe, é a mais importante, a nossa condicional. E ela só vai ser verdade, só vai ser falsa, na verdade, quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Lembra que ela não aceita a comutação? Bota aqui, ó. Não aceita comutação. O que é comutação, professor? A troca de valores, ou seja, a primeira vai ser sempre... quem está em primeiro vai ser o antecedente, quem está em segundo vai ter o consequente. Ou, lendo de outro modo, P implica em Q. Ou P pertence a Q. Tranquilo? Por que você está falando isso, professor? Porque é a única que tem que obedecer à ordem, senhores. É a única que tem que obedecer à ordem. Porque o único modo da condicional ser falso é quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Isso atende na segunda linha. Vai ferrar, ferrou. Vera Fischer é feio. A Vasco ganha do Flamengo é falso. Todos esses bizu aí, senhores, todos esses bizu aí que estou passando para os senhores, só tem que decorar, porque isso aí é de longe a que mais cai. Todas as demais, ó, verdade com verdade, vai resultar em verdade. Falso com verdade, vai resultar em verdade. Falso com falso, vai resultar em verdade. Professor, por que só desse aqui dá falso? Vou mostrar para os senhores o diagrama agora. Por quê? Ó? Quando eu falo para os senhores que a condicional P implica em Q, é a mesma coisa eu falar que P está contido em Q. Ou seja, ó, P está contido em Q. Tranquilo? Desenho aqui. Ó, o P é o amarelo. O amarelo está dentro. O amarelo é menor que o Q, ou seja, está contido. Então, desenhar um camarada aqui e um aqui. A única forma de estar errado é, ó, V, V, F, F, V, F, V, F. O único modo de estar errado, como eu falei para os senhores, é a segunda linha. Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Dos demais vai ser verdade. E tem que obrigatoriamente respeitar a ordem, ou seja, o P tem que ser falso e o Q tem que... Ó, o P tem que ser verdade e o Q tem que ser falso. Vai ferrar, ferrou. Vera Fischer é feio. Vasco do Flamengo é falso. Todos os demais casos são verdade. Tranquilo? Por quê, professor? Porque a gente fala aqui, ó. Essa bolinha pertence a P? Pertence. Olha aqui, pertence a P. Essa bolinha pertence a quê? Pertence também, senhores. Mas quando eu falo para os senhores que a bolinha que está dentro de P e tudo que está dentro de P pertence a Q, se o senhor falar que é falso, vai ser falso. Nos demais casos é verdade, ou seja, ó, essa bolinha pertence a P? Pertence. Pertence a Q? Não, não pertence. Essa aqui não pertence a ninguém, só que ela não traz uma condição incapacitante, que nem essa aqui, ó. Quando eu falo para os senhores que tudo que pertence a P
tem que obrigatoriamente pertencer a Q, e o senhor me traz uma condição, um, uma, uma situação que tem uma bolinha que pertence a P, mas está me dizendo que ela não vai pertencer a Q. Isso não existe, entendeu? É o único modo de ser falso. Ela não atender a condição. Ela é fazer essa quebra de condição. Beleza? Na bicondicional, como eu falei para os senhores, P condicional com Q e Q condicional com Q. Só existe isso, senhores, porque os dois são o mesmo conjunto. O mesmo conjunto. Vou até pintar para os senhores verem aqui. Ó. P condicional com P e Q condicional com P. Vai ser o mesmo conjunto. V, V, F, F, V, F, V, F. Por isso que os iguais vão dar falso. Porque ó, se eu marcar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Se eu falo para vocês que os dois conjuntos é igual, esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui. É o mesmo diagrama. Ó. P condicional com Q é o mesmo diagrama que Q condicional com P. O mesmo diagrama. Por isso que eu só fiz um diagrama, porque os dois são iguais. Tranquilo? Ó, esse está fora dos dois. Se está fora dos dois, ó, F com F está fora dos dois, é verdade. Esse aqui vai estar dentro dos dois? Vai estar dentro dos dois. VV, verdade. Agora, existe a possibilidade dessa bolinha estar dentro de apenas de um dos dois diagramas? Não. Se eu falei para vocês que é o mesmo diagrama, não tem como uma bolinha estar dentro de P e não estar dentro de Q. Tá entendendo? Por isso que dá falso os diferentes. Porque se eu falo para vocês que é o mesmo diagrama, não tem como uma coisa estar dentro de outra, está dentro de um e não está dentro de outro, se é o mesmo diagrama. Tá entendendo? Então, só fazer uma breve revisão aqui. Para a gente fazer uma bateria de exercício ali para massificar o conhecimento mesmo. Viu? Então, beleza. O que diz a tabuada do E? Só vai dar falso quando, só vai dar verdade quando tudo for verdade. E só atende na primeira linha. Essa é a tabuada do E. Só vai dar verdade quando tudo for verdade. Nos demais casos é falso. O que diz a tabuada do OU? Só vai ser falso quando tudo for falso. E só atende na última linha. O OU só vai ser falso quando tudo for falso. O que diz a condicional? A condicional a seta. Só vai ser falso quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Nos demais casos é verdade. Quando que a condicional vai ser falsa? Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Nos demais casos é o que? É verdade. Estou focando bem porque de longe é mais importante. A bicondicional. Quando que a bicondicional vai ser verdade? Quando as proposições forem iguais. Ou seja, VV vai resultar em verdade. F com F vai resultar em verdade. Nos demais casos vai ser falso. E a disjunção exclusiva. O ou vai ser falso quando for igual. E vai ser verdade quando as proposições forem diferentes. Ou seja, ou uma coisa ou outra coisa. Por isso que só vai ser verdade quando for VF vai resultar em verdade e FV vai resultar em verdade. Por quê? Porque elas são diferentes. Tranquilo, senhores? Isso é muito importante você estar decorado isso. Principalmente essas três primeiras. A condicional, a conjunção, a disjunção inclusiva e a condicional. De longe, a mais importante é a condicional. Beleza? Vamos agora, senhores, fazer uma bateria de exercícios para massificar esse conhecimento. Mas não se esqueça de correr lá e no YouTube e dar uma força para a gente, senhores. Quando tiver a oportunidade, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer. Vamos fazer agora uma bateria de exercícios para vocês massificar esse conhecimento.